Mês 6, no calendário do Eterno, mês 9, dia 15 de 2022. Enquanto lia a lei do Eterno, seus estatutos, cheguei à página 149, porque cada dia leio, analiso, vou pouco a pouco extraindo dali o que o Eterno quer me deixar saber naquele momento. Cheguei ali, na página 149, onde há um tópico, o tópico 20, que fala sobre a idolatria. Idólatras e lugares de idolatria, onde diz: qualquer idólatra que seja achado em meu povo, o tal que a pratique perecerá. Seja idolatria própria, externa ou interna, próximo, propriedade ou pensamento. O que esquadrinha o coração e conhece o mais recôndito de vosso ser o saberá, e o chamará às contas. Porque a idolatria é como a feitiçaria, e esta como a adivinhação. Estas três são veneração a demônios, e o tal que a faça não se encontrará entre os viventes. Estava analisando isso. Fiz minha análise pedindo ajuda ao Senhor, e já que terminei, como nas partes anteriores, ia seguir para o tópico 21, mas o Senhor me disse: não, daqui não passas. Há muito que o meu povo tem que saber. Assim que me deixou saber algumas coisas, que são as que quero compartilhar com vocês nesta hora. Idolatria própria, propriedade, altar do materialismo que aumenta mais o nosso ego, aquisição de coisas. Estamos cheios de todo o bem que podemos, coisas maiores, grandes, armários, espaço de armazenamento para guardar tudo que compramos. Coisas que tem ali, mas são coisas que são de pouco tempo de uso. E assim, com o tempo, terminam no armário, ali, ocupando espaço ou no lixo. A idolatria própria também quer comprar o melhor, o último, o mais novo. Isso o faz a cobiça. Deus sabe que nunca seremos felizes satisfazendo nossos desejos materiais, pois isso é a armadilha do inimigo para nos manter focados em nós mesmos. Na idolatria externa, ali está o próximo. A idolatria, a humanidade, que é uma extensão de nós mesmos, seja através do naturalismo ou o poder da ciência. Isto cria, ao que aporta, uma sensação de senhor do mundo, e a muitos lhes eleva a autoestima a proporções divinas. Por essa razão, não se aceita ao Criador dos céus e da terra, mas sim a evolução. E lutam por salvar um planeta que já está destinado à destruição no tempo de Deus, do Deus Criador, o único Deus. 2 Pedro 3, versos 10 ao 13. Essa idolatria externa, seja de pessoa que pratique o naturalismo, ou a medicina convencional, ou a ciência, tudo o que nós temos, sabemos no âmbito do naturalismo, é porque a Deus se agradou, não por nós mesmos. Na idolatria interna, o pensamento, trabalho sem cessar. Mente girando com ideias de como ser mais exitoso na empresa, em como subir de posição, de nível, enquanto os filhos morrem de fome. Fome por atenção, fome de atenção e amor. O engano é dizer que se faz isso por eles, quando é por satisfação própria, para ver-nos com êxito diante do mundo. Isso é a loucura do orgulho próprio, do eu.
Todo o nosso trabalho e conquista não estarão conosco na morte, e todo o mundano não tem valor eterno. Eclesiastes 2, versos 21 ao 23. Vaidade, realização de si mesmo. Eu preciso me sentir realizado. E vou a esta frase popular, cito essa frase popular. Assim uso drogas, me descontrolo na alimentação, no álcool ou açúcar com lácteos. Vivo para essa satisfação. Por isso que se produz diabetes, o sobrepeso e demais enfermidades. São a ordem do dia por tudo isso. Essa é a idolatria interna. O que esquadrinha o coração e conhece o mais recôndito de nosso ser o saberá e os chamará às contas, porque a idolatria é como a feitiçaria e essa como a adivinhação. Esses três são veneração a demônios e o que tal a faça não se encontrará no mundo dos viventes. Na idolatria interna, também se rejeita o autocontrole, que tanto se necessita para não terminar destruído. Nós resistimos, uma resistência a qualquer esforço de nos frear, pois estamos decididos a ser o Deus de nossas vidas. Essa mentalidade tem sua origem no Jardim do Éden, onde Satanás tentou Eva a comer o proibido. O vemos ali, em Gênesis 3, verso 5. Assim se originou, e desde ali permaneceu esse desejo humano, satânico. Essa adoração ao eu é a base da idolatria moderna. Toda idolatria de si mesmo tem em seu centro esses três, encontrados ali em 1 de João 2,16, onde se fala sobre isso. Prestemos muita atenção se queremos escapar, arrancar, desarraigar, rejeitar a idolatria, reconhecendo que não é de Deus, senão que é uma semente infernal do inimigo. Devemos ir em humilhação e súplica diante do Eterno, reconhecendo nosso mortal pecado, e Ele nos ajudará se o permitirmos. A infernal mentira de que o amor a si mesmo trará satisfação é a que o próprio Satanás disse a Eva desde o Éden. Mentira. E segue ainda com sua cruel e astuta mentira. E o evangelho de riqueza, da saúde, prosperidade, proclamando que muitos, se baseiam nisso, podem subir de posição. Isso é um ídolo à autoestima, é uma falácia. A psicologia que se baseia em fazer vítima o ser humano e o promove fazendo levantar seu orgulho, seu amor próprio e fomenta todas essas coisas para assim fazê-los crer que vão se sentir melhor. A medicina moderna que te diz, com esse comprimido, injeção ou cirurgia, viverás mais, fazendo e satisfazendo seus desejos. Todos trabalhando para a morte eterna da humanidade, dirigidos pelo arqui-enganador, declaram: eu dou o melhor para os meus filhos. Vão para a universidade, vão chegar a ser o que eu quis e não pude. Essa idolatria de dar a vida pelas coisas do mundo e deixar sempre um está escrito por último, faz da raça humana violadora dos preceitos divinos. Deixamos de lado, e ali o vemos, em Mateus 22, 37. Mas há engano no arsenal para todos os que são idólatras de todo nível. Vou estudar essa profissão pelo que receberei e por como viverei. Vou fazê-lo para ajudar a outros. Até soa louvável, mas realmente será assim? A Bíblia, a palavra de Deus, proíbe a idolatria em todas as formas. A idolatria traz a destruição, primeiro parcial e logo total. Jeremias 10 nos amplia mais isso. Colossenses 3, de 5 a 25, nos fala das idolatrias que temos já antes referido e o que causa nos âmbitos familiares e de grupo.
1 de João 5, 21, 1 de Coríntios 6, versos 9 e 10, Deuteronômio 13, verso 4, Efésios 5, dos versos 11 ao 12 e 1 de Timóteo 6, versos 10. Temos que humilhar-nos e buscar o real discernimento. Provérbios 9, 10 nos fala disso. Assim, que qualquer pessoa, lugar ou coisa, inclusive uma ideia que seja colocada acima de Deus, é idolatria. Essa sociedade moderna hoje está repleta, cheia de ídolos, e está assim porque tem se esquecido de Deus, e colocaram a um lado como algo irrelevante, como algo que se pode substituir. Essa é a arma satânica mais efetiva. A idolatria própria, interna ou externa, ataca diretamente a lei de Deus, pois ao ser plano do maligno, desde que se achou nele maldade, é seu fim infestar a humanidade com isso, pois quando isso impera no mortal, fica destituído da glória de Deus. Temos que fazer-nos à luz da palavra um exame de consciência, deixando que seja o Espírito Santo quem o execute. Eu tenho algum tipo de idolatria moderna vivendo em mim? Não tenho um pedaço de gesso, pau ou pedra a qual me prostrar diante dele como no passado? Mas sou idólatra de mim mesmo, de mim mesma. Me encanta a adulação? Que me adulem, que me honrem, que me admirem? Cuidado, pois tudo o que somos não é por nós mesmos, pois tudo é dom de Deus. Sem ele, somos sinos que retinem. O reino de Deus está perto. E o que estamos fazendo? A quem estamos copiando? A quem admiramos? A quem escutamos? Aquele o fez, e por que eu não posso? É assim o nosso pensar? Aquele que segue verdadeiramente a Deus não é cópia de ninguém, senão que sua originalidade é dada por Deus para sua glória e sua honra. Abraão, Isaque e Jacó, suas obras foram diferentes no plano divino. Elias, Eliseu, Samuel, Jeremias, Ruth, Esther, João Batista, os discípulos, Paulo, entre muitos, originais em sua própria missão e propósito divino, recebendo do céu, encheram suas vasilhas de barro e compartilharam o que receberam em abnegação, subjugados a Cristo Jesus para assim estar resguardados da idolatria que o inimigo fomenta em cada canto de nosso ser e de nossa vida a cada momento. Peçamos ao Espírito Santo, que é o que nos convence da verdade e do juízo, que nos examine. João 16, versos 8 ao 14. Temos o ídolo da vaidade. Passo tempo observando a mim mesmo, buscando melhorar a minha aparência para chamar a atenção de outros para mim? O ídolo do vestuário é outro. Vivo comprando o que é melhor, o mais caro, o último modelo? Ou confecciono o que mais realce a minha figura? Vivo acumulando trajes, vestidos e toda classe de peças de vestir ao meu capricho, gosto e preferência, quando há muitos que não têm ou só têm uma troca de roupa? O ídolo da estética, do cosmético. Muitas filhas de Deus vivem pensando em como se ver melhor e estar ordenadas e recatadas segundo elas. Mas estar ordenadas e recatadas é uma coisa muito diferente disso. Viver lutando contra o que não quero refletir é uma idolatria tão sutil que tem-se que estar de joelhos para que isso saia fora de nossas vidas, para que saia essa idolatria maligna. Todos nos conhecemos jovens e não gostamos de nos ver enrugados, vamos envelhecendo, mas certamente, por essa razão, é que devemos nos cuidar, pois o bom cuidado em Deus nos faz manter-nos jovens de espírito e corpo nele. Nos dá a verdadeira vitalidade, disposição, agudeza mental e física
para continuar em sua maravilhosa obra. Esta é a verdadeira estética que devemos prosseguir até alcançá-la. Obedecer suas leis de saúde que nos dão real qualidade de vida. O ídolo do consumismo. Que terrível é dar mais valor às coisas do que ao ser humano. Total e absolutamente fora do plano divino, que não poupou sofrimento e nem escárnio para salvar a raça humana. Se tu eres o que tens e perdes o que tens, então quem eres? O que eres? Teu carro do último modelo? Tesla, tua placa solar, tua casa grande, teu melhor jogo de panelas, teu melhor vestido, sapato, etc. Se isso é o que acredita ser, é o que dá valor à tua vida. Atrás disso correrás. E isso te fará perder de vista o importante, o que realmente tens e não valoriza. Um Deus forte, poderoso, onisciente, onipresente, Criador, Redentor e Salvador, que te dê uma bela família a quem amar, cuidar, compartilhar e desfrutar. Assim o inimigo nos destrói, cobiçando para, segundo nos faz crer, subir de status social e denegrir-nos do real status, que é o status espiritual. Também temos o ídolo da provocação. Se não me sinto linda ou lindo e não chamo a atenção de outros para mim, não sou ninguém. Há um refrão que diz: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobra algo, eu. Terrível condição a do egocentrismo, da idolatria descarada do eu. O que vive para isso não se respeita a si mesmo. Crê que se respeita, mas não é assim. Vive mostrando seu corpo ao mundo e crê que com isso se eleva acima dos demais. Essa carnalidade supérflua domina somente aos que não estão cimentados na rocha, que é Cristo Jesus. Está longe de observar as cenas do Mestre Cristo Jesus quando estava aqui neste mundo. E, contudo, ninguém é como ele. João Batista, que não se levantou entre os homens, não há outro como ele. Quão longe deles está o pensamento de que pratica a própria degradação moral em nossas vidas. 1 de Timóteo 2, de 9 a 15, nos fala disso. Quantas mulheres descuidaram de seus filhos atrás da sensualidade? Quantos cavalheiros abandonaram suas famílias atrás da sensualidade? Colossenses 3, versos 5 e 6, o recalcou. Mateus 7, versos 21 e 22, o afirma. Romanos 1, 24, confirma. Levítico 18, versos 24 e 25, nos declara o fim disso. O ídolo do álcool, da embriaguez do sangue, que nubla o pensamento. Vivo atrás dos carboidratos refinados porque sou cristão. Não tomo licor, mas gosto de tudo refinado. E tendo o integral rejeito. Não posso estar sem comer açúcar ou tomar alguma bebida sem isso. O açúcar é mais perigoso que a carne, mas nem por isso comeremos carne. O chocolate, o café com cafeína ou descafeinado, os refrigerantes, os biscoitos carregados de leite animal, açúcar e ovos, queijo animal, os condimentos fortes, a carne de cadáveres, vinagres, a soda, tudo em prol de embriagar nosso sangue e nublar nosso pensamento. Para que a influência da palavra viva fique fora dela, fique fora da nossa mente e sejamos porto seguro para as influências malignas. 1 de Coríntios 15, 34 nos pede que sejamos sóbrios. 1 de Pedro 4, 7 o recalca. 2 de Timóteo 4, 5 nos diz que não sejamos como os demais. 1 de Coríntios 10, 31 nos diz: fazei tudo para a honra e glória de Deus. Tudo é tudo. Envolve tudo em nossa vida, incluindo a alimentação. O ídolo da televisão. Ídolo dos últimos 50, 60 anos. Ela entrou para destruir as famílias. Quanto tempo passas diante dela versus o tempo que passas com a palavra de Deus?
Não há diálogo familiar, um eterno silêncio. Impera escutar o que ela nos diz. Os que fazem isso deixam de viver a vida real para viver a vida fictícia de outros. A novela, palavra que diz claramente, não a vejas. Novela, não a vejas, são as mais vistas. Há uma sociedade embrutecida por isso. Agora dirás, não tenho televisão faz anos. Mas quanto tempo está no celular, no tablet, no computador? Faz o que agrada a Deus ou a ti mesmo? O fazemos para a glória própria ou para a glória de Deus? Podemos enganar a todos, mas não a Deus de quem provém a salvação, a proteção e a bênção real. O ídolo da maconha, drogas legais e ilegais, legalizadas em muitos países, não deixa de ser droga. Elas eram usadas nos lugares altos para adorar Baal em orgias e lugares de perversão satânica. Hoje, em comidas, bebidas, comprimidos, líquido, folhas secas, receitada como outras tantas drogas que envenenam a corrente sanguínea. Quantos dos que dizem ser seguidores do Eterno vivem conectados a isso? Enganamos nosso ser dizendo-nos é necessário para que eu possa funcionar. Isso é assim, mas mentimos para nós mesmos e acreditamos no diabo que Deus é insuficiente para retirar de nós o demônio do estresse, da depressão, da opressão e da possessão que se apoderou de nosso ser por dar as costas a nosso Cristo Redentor e Salvador, com os ídolos que acariciamos lentamente até que se arraigaram a nossa mente e coração. Jeremias 17, os versos 9 e 10 nos fala disso. Não nos enganemos. O que semearmos, isso colheremos. Gálatas 6, dos versos 7 a 10. Ou acaso nos esquecemos da definição de temperança? Moderação do bom e abstinência total do mal. Mas estamos nos últimos dias, onde ali, em Isaías 5, dos versos 20 ao 25, nos deixa ver que há vários que vão seguir atrás dessas coisas. E ali também vemos, nesta citação, vários ai, 3 para ser exata, que devemos analisar. Devemos decidir se seguir ao mundo ou a Deus. Lucas 16, 13. Temos uma sociedade viciada, e é triste que entre eles há muitos dos que dizem seguir a Cristo, que nem sequer ele tomou vinagre com fel. O vinagre é como um vinho, ou bebida forte, azeda, e o fel, que é um líquido que sai do fígado. O vemos ali em Mateus 27, 34 e em Marcos 25, 22, 23. Esta era uma espécie de fórmula criada para adormecer os sentidos e diminuir o sofrimento dos executados naquele tempo. Diríamos, pois, que diante de tal agonia, isso era válido. Diz isso o raciocínio humano, mas o nosso exemplo, Cristo, o único que devemos olhar, disse: lhes dou exemplo para que façam como eu, e ele não tomou. Quanto mais as drogas de hoje em dia. O ídolo da educação. O Eterno deixou saber que a verdadeira educação está em seguir o seu plano. Nos deu exemplo ao retirar a nação de Israel do Egito, como foi educando, purificando, sacudindo, levantando a sua norma, até levá-los por último à terra que fluía leite e mel, a Canaã terrena. Não lhes permitia juntar-se com nações pagãs, nem sequer seus costumes. Cada desvio nisso era uma grande lição de vida que todos deviam aprender com grande sofrimento, como pagamento de seus pecados. Porque violar um preceito divino e crer que sairemos ilesos é uma ilusão satânica de engano. A curto ou a longo prazo, as consequências inevitavelmente chegarão, porque a violação do decálogo e tudo o que isso envolve é castigo e morte. Logo, através da história bíblica, mostrou seu plano, e através de Ellen White trouxe a Madison um sistema de educação. A escola de Madison. Trouxe o sistema de agricultura, o sistema de vida que seu povo devia ter em toda a área para ser uma nação santa diante dos homens.
Com o experimento, esteve Israel diante das conquistas da terra prometida. Mas assim como aconteceu no passado, a história voltou a se repetir. E aqui estamos, sofrendo as mesmas enfermidades que o Egito pelas práticas do Egito, adotadas por aquele que devia ser o povo de Deus em todas as áreas de sua vida. As escolas trocaram as aulas de cozinha e agricultura por esportes, por jogos de azar. Muitos não pagam diariamente por jogos, como fazem plenamente os mundanos. Não compram bilhetes de loteria ou vão a estabelecimentos pagar apostas, mas compram jogos de mesa e os levam para seus lares para crianças, jovens e adultos. O jogador de cartas, os baralhos, o dominó, são os entretenimentos de muito, sem falar dos jogos modernos eletrônicos. E mais, anelando a proteção diante do que vem e desejando ir ao céu, a uma vida melhor, mas com os costumes idólatras em suas mãos, lares e pensamentos. O Eterno guarda e ama com grande zelo o seu povo, aquele povo que rejeita tudo o que é mundano, que se humilha diante dele com o coração contrito e se nega a si mesmo. Algo menos que isso não nos fará aptos para herdar a vida eterna nele. A idolatria do sexo é uma tristeza que desde o passado o chamado povo de Deus vive atrás desse desejo desenfreado. O inimigo das almas envolveu este ato terno e santo do matrimônio em libertinagem. E todo aquele que vive da complacência própria não somente profana seu corpo e o denigre com o pecado secreto para os humanos, mas não obra. Deus e suas testemunhas danificam sua mente, nublando seu lóbulo frontal, contaminando seu sangue e rebaixando assim sua vitalidade. Assim, muitos chegam a ter o infernal desejo de se deitar com outras pessoas do mesmo sexo, não somente exteriorizando em seu secreto, mas agora compartilhando com outros. Se tornam máquinas de depravação nas mãos do inimigo. Em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, nos deixa claro, em muitos aspectos, aqueles que não herdarão a vida eterna. O descontrole sexual, tanto como antes o falamos, fora do casamento, como dentro do casamento, é uma possessão demoníaca que, ao dar-lhe lugar, toma controle de nossa mente, hormônios e ser. E a pessoa se converte em um viciado, drogado ao sexo, à pornografia, pensando, sonhando, atuando e vivendo para isso. Essas perversões satânicas nas quais viviam Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim nos ficam no relato bíblico como ensino, para que entendamos como Deus, o Criador, Redentor e sustentador de tudo o que há neste mundo e do universo, cataloga esta praga satânica mortal. Ali em Gênesis 19, podemos ver isso. Vemos que existe para estatuto, Levítico 18, 23, porque essa prática satânica existia e existe, e o Eterno manda seu povo a que se aparte disso. Nisso não há e nunca haverá santidade, senão que a imoralidade e uma denigração pessoal. Isso é o que o inimigo das almas busca. E ainda mais, nesta hora, as orgias, a questão de gênero, é uma espécie de satanismo aberto para todo aquele que se deixa arrastar por isso, denegrindo e entregando sua vida ao inimigo das almas. Por outro lado, há também outro sintoma e enfermidade sexual. Aquele ou aquela que não pode deixar de ver ou pensar nisso, vivendo em fantasias pecaminosas, praticando-as dentro do vínculo matrimonial. Apetites de perversão desenfreadas, carentes de moralidade, onde rebaixam seu corpo e obrigam, em muitos casos, a rebaixar o corpo de seu cônjuge em prol de seu prazer satanicamente pervertido, sem que exista nenhum domínio próprio ali, pois entregar o controle ao seu adversário, que dá a todos o prazer passageiro em troca da vida eterna. Isso prevalece muito dentro do povo que diz fingindo ser leal a Deus. E o Eterno faz revisão rápida e minuciosamente nessa hora.
Essa escravidão é o que reina hoje em dia abertamente no mundo. O povo do Eterno deve estar fora disso em todo sentido. A idolatria da adivinhação e dos adivinhos. Este é o Deus de muitos. Seu Urim Tumim são os médicos, psicólogos, os homens, segundo isso, de vasta experiência e erudição, mestres da lei. Assim é o ser humano, busca tudo menos a Deus e sua vontade. Há uma necessidade inata no ser humano de buscar ou pedir ajuda fora de si, mas essa necessidade deve ser dominada pelo poder do Espírito Santo. Porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar os deuses de Ecrom? 2 Reis, capítulo 1, nos ilustra a sorte fatal disso. Há um descaramento espiritual dentro daquele que diz ser o povo de Deus e nenhum desses será passado por alto. Como se pedirá por proteção, sabedoria e salvação com tais práticas? Em 2 Crônicas 16:12 vemos a história de Asa. Vamos dar uma olhada nisso com raciocínio, pedindo sabedoria do alto, e ali seremos impressionados com essa grande verdade. Não há nada oculto a Deus. E também, se nos voltamos para Ele, não há nada que Ele não possa fazer. O glutão pode chegar a ser temperante. O adúltero de mente e ação pode chegar nele a subjugar seu corpo. O abusivo pode ser nele uma nova criatura. Não há mudança real sem uma real entrega a Deus. E isso sabemos pelos frutos. Mateus 7, versos 15 ao 20. A verdadeira vida cristã não é de palavras, muitos sermões, escritos, visualizações. A verdadeira vida cristã é a que se conhece por suas obras, pois as obras falam mais que as palavras. Realmente somos o que demonstramos e não o que falamos. E o Eterno nos pesa na balança e nos está colocando prumo para nos colocar em seu celeiro ou mandar-nos com a palha ao fogo. Mateus 13:12. Muitos querem, segundo suas palavras, seguir a Deus e seus mandatos, mas a idolatria de sua conveniência, de seu temor ou de passar trabalho os domina. A idolatria de viver pensando no que dirão, como me veem, é viver nos idolatrando. Como vidros que lutam por não se embaçar ou se quebrar, em depressões, ataques de pânico, ansiedade, temores, oprimidos pelo inimigo secretamente, que é o que promove essas coisas, para assim fazer ao ser humano idólatra de si mesmo. Onde seu estado emocional depende de seu entorno até que cria o hábito de ser e sentir-se vítima de toda circunstância. Se as coisas não saem como planejadas, como foram pensadas, o seu mundo desmorona e lutam para que os outros se desmoronem, assim como ele também se sente. É um estado que não só fica interno, mas que luta por envolver a outros, e se não consegue envolvê-los, então passam a outra fase. Não me querem, não me consideram, vocês são maus cristãos, e passam de ser vítimas a ser aquele que faz dos outros suas vítimas. Qualidades totalmente satânicas. Quando existe isso, é um afastamento de Deus e se cai presa do inimigo. Se nosso emocional depende do exterior, viveremos um caos mortal. Se não entregamos a Deus, se não nos entregamos a Deus, não haverá forma de sair vitoriosos. Salmo 37, versos 23 e 24. Deuteronômio 31, verso 8. Salmos 3, verso 3. João 16, verso 33, Isaías 40, verso 31, 1 de Pedro 5, versos 6 e 7, Salmos 42, verso 11, Salmos 32, verso 10, Salmos 34, versos 17 e 18 e Salmos 23, verso 4. Ponhamos bastante atenção a esses versículos e caiamos rendidos aos pés do Eterno para assim encontrar nele a paz.